Nós estamos no Templo Central da Assembleia de Deus e iremos entrevistar hoje Odaías Rocha, candidato a prefeito de Pedreiras. Acompanhe. Bom, candidato, nesse momento nós abrimos espaço para que você se apresente às pessoas que nos assistem. Marília, eu sou o professor Odaías, também conhecido como pastor Odaías. Nós temos essas duas titulações. Primeiro pastor, primeiro professor, desde 1994 que lecionamos aqui em Pedreiras. E a partir de 2005 que fomos ordenados ao Ministério Pastoral. Então, por alguns nós somos conhecidos como professor e por outros somos conhecidos como pastor. Para servir tanto ao magistério quanto ao ministério, nós tivemos que encarar algumas faculdades. Fizemos pedagogia para servir melhor ao magistério, fizemos filosofia, nós temos licenciatura em pedagogia, licenciatura em filosofia, também somos bacharel em teologia para melhor servir o ministério, só temos formação em psicanálise, com mestrado em neuropsicanálise, e hoje somos acadêmicos do curso de psicologia. Você é natural, né, de Barra do Corda. Isso. Eu gostaria que você pontuasse, né, uma parte específica da sua história de vida que mais represente sua relação com a cidade de Pedreiras. Chegamos em Pedreiras no início de 94 e ao chegar em Pedreiras a sensação foi de um acolhimento. Pedreiras, dizem que a primeira impressão é a que fica. E a primeira impressão que ficou foi que Pedreiras é uma cidade acolhedora. Me senti muito bem logo nos primeiros dias e até hoje me sinto bem acolhido, filho de Pedreiras. Pelos serviços prestados na área social, nós recebemos a titulação de cidadão pedreirense. Hoje sou cidadão cordino por nascimento e cidadão pedreirense por titulação. Você prefere ser chamado pelo título de pastor ou pelo nome? Eu não consigo, na minha vivência, desvencilhar o caráter, os princípios, os valores do que seria um pastor. Mas o nome da pessoa é muito especial. Então eu não me incomodo apenas ser chamado pelo nome de Odaías. Candidato, na sociedade, muitos têm a discussão de que política e religião não se misturam, né? E há quem diga, abre aspas, que lugar de pastor é na igreja e não na política, fecha aspas. Comente sobre essa frase. Esse trocadilho foi usado por muitos anos para fazer da igreja um curral eleitoral dos políticos de profissão. Eles nunca quiseram que os pastores entrassem na política, se envolvessem na política partidária, deixando assim
os membros das igrejas como massa de manobra. Os pastores por muitos anos se envolveram. A igreja ela tem uma missão tríplice. Ela tem a missão de adorar a Deus, ela tem a missão de edificar a si mesma e ela tem a missão de evangelizar os povos. Então os pastores eles se ocupam nisso, de conduzir o rebanho à adoração a Deus, a edificar a si mesma e a ganhar os povos. Na adoração, dentro do contexto bíblico, o que é adoração ao Senhor. Então, esses três pilares, eles vêm na base da doutrina, do ensinamento. No entanto, nos últimos anos, nós vemos que um dos pilares, que é a evangelização, ela vem sendo prejudicada por fomento de leis, criações de leis que estão cerceando o direito da igreja. A exemplo disso, nós podemos citar a triste realidade que nós estamos. O nosso ano 2020 foi marcado por uma pandemia, onde alguns gestores não souberam se comportar. E a igreja ela foi cerceada dos seus direitos. Nós vimos que houve uma injustiça praticada. Então, os pastores entenderam que é necessário que a igreja se manifeste, que ocupe o seu lugar devido em todas as instâncias da sociedade, não deixando de fora a política. Se não tivéssemos uma bancada evangélica, nós não saberíamos dizer a situação que a igreja se encontraria no exato momento. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando apenas de igreja evangélica, Assembleia de Deus, ou as demais igrejas. Estou falando de todas as igrejas, igreja católica ou do cristianismo em geral. Então, nós atentamos para essa questão e estamos nos envolvendo, começando um processo de cidadania voltada diretamente para essa questão da política partidária, né? O cristão ele se considera, ele se vê com dupla cidadania, uma cidadania terrena, onde ele tem deveres e direitos, e uma cidadania celeste, onde ele tem também os seus deveres e os seus direitos. Você fala que os gestores não souberam se comportar nesse período de pandemia em relação à política? Com certeza, o vírus, o que nós sofremos foi muito mais politicagem do que o próprio vírus. O vírus é real, ele é perigoso, ele mata, mas a política, o resultado da política foi muito mais negativo do que o próprio vírus. Isso porque alguns políticos, por não temerem a Deus de forma irresponsável, injusta, usaram o vírus a benefício próprio, para tirar proveito nessas campanhas que estão acontecendo agora. Então, vendo isso, os pastores se levantaram e nós começamos agora um projeto envolvendo a igreja, trazendo uma consciência da importância da igreja estar envolvida diretamente na política partidária. Das propostas que você apresenta no seu programa de governo, qual você vê com maior caráter de urgência para ser executado? Maíla, eu posso resumir o nosso projeto de governo em uma palavra: reestruturação. A nossa cidade, eu conheço, percebo, desde 94, ela vem regredindo. Tínhamos, hoje não temos mais ofertas na área de saúde e educação de forma precária. Em nossas visitas, nós procuramos fazer a política como manda a justiça. Então, nós tivemos na nossa pré-campanha uma agenda de ouvidorias. Nós saímos ouvindo a população, vendo em loco a situação da população.
E hoje, boa parte dos bairros de Pedreiras sofrem por falta de uma infraestrutura básica, né? São questões tão triviais para uma gestão pública, mas que para a população é de suma importância. Então, nesse aspecto, a cidade precisa ser reestruturada. Hoje nós não temos um hospital municipal, nós não temos uma prefeitura, a nossa rede de escolas, toda ela precisa passar em caráter de urgência por uma reforma profunda. A nossa infraestrutura, a infraestrutura do município na mancha urbana precisa ser totalmente reestruturada. Então, a nossa proposta, a proposta do Partido Podemos, o projeto do Podemos pode ser resumido numa única palavra: reestruturação. Inclusive, uma de suas propostas, né, é a construção de um hospital para a nossa cidade. Só que você não diz como, né, que recursos ou quando entregará esse hospital. Você teria como nos dizer como você fará para que esse projeto saia do papel? Dizem que de longe toda a serra é azul. Passamos 8 anos em uma pasta na Prefeitura Municipal de Pedreiras e conhecemos a situação em que se encontra essa demanda. Prometer com X tempo nós estaremos com o hospital construído seria um ato irresponsável. Nós aceitamos o convite por termos conosco deputados federais e estaduais ligados a senadores que estarão mandando emendas justamente para a reestruturação. Nessa reestruturação pontua a construção de um hospital. Primeiro eu preciso entender o que aconteceu com aquela construção, por que parou, quais os pontos que levaram à paralisação da obra, o que está por trás de tudo isso, para depois começar a construção do hospital. Eu não sei se isso vai levar 3 meses, 6 meses ou praticamente o ano 2021. Uma outra proposta que você traz em relação à educação, você fala de melhorias, né, na alimentação, no transporte escolar e até mesmo na infraestrutura, né? Só que atualmente, né, os alunos vêm sofrendo de uma problemática que é a evasão deles, que se intensificou muito nesse período de pandemia, né? E que propostas você traz para solucionar essa problemática que é a evasão desses alunos? O nosso alunado, boa parte do nosso alunado, ele é muito carente. A alimentação, ela faz parte essencial do aprendizado dessa criança. Na alimentação deve constar os nutrientes necessários envolvidos diretamente com o aprendizado. Então nós temos a intenção de sentar com profissionais da área, no caso nutricionista, vermos o que nós temos na nossa região e complementar essa alimentação. Nós não queremos ofertar, eles dizem a marca, né? Eu vou dizer a marca para que a população entenda o que eu quero dizer. Eles servem o Nescauzinho com 3 bolachas e o Nescau feito na água, nem no leite segundo informações de alguns pais. O Nescau dissolvido ali na água, 3 ou 4 biscoitos. Isso não é alimentação, isso não vai alterar em nada. Nós precisamos usufruir da nossa cultura nesse aspecto e complementar. Nós sabemos que uma criança ela nunca vai trocar um empacotado por uma manga. Então, nessa questão, nós deveremos fazer assim uma parceria dentro da educação, levar o pai a se conscientizar que a alimentação ela tem um objetivo além daqueles que ele imagina.
Então vai ser um trabalho de uma equipe a partir de uma reeducação. Sobre a criminalidade, né, da nossa cidade, você traz propostas para a segurança pública, né? Nós notamos que nas suas propostas você quer intensificar o trabalho da polícia civil e militar e instalar também câmeras, né, pela cidade. Só que há propostas assim de políticas públicas voltadas para esses adolescentes e jovens que entram muito cedo para o mundo da criminalidade? Na questão da segurança, o nosso efetivo, eles têm sofrido assim, tem muita carência no efetivo. Conversando com o comandante, nós percebemos que eles se desdobram para poder dar conta, né, da segurança municipal. Claro que o município ele não dará conta de dar uma resposta satisfatória para essas questões. E aí onde deve entrar um diálogo com o governo do Estado e também com o presidente da República através dos nossos deputados, através dos nossos senadores. Mas no nosso centro comercial, a nossa avenida principal, ela precisa estar sendo vigiada por câmeras, né? Nós precisamos dar um suporte maior para o nosso efetivo policial. Candidato, você é a favor da pena de morte no Brasil? A pena de morte é um assunto assim muito polêmico. A pena de morte no Brasil só pode ser colocada em pauta quando nós tivermos combatido a corrupção, a injustiça. Nós sabemos que muitas pessoas hoje que deveriam estar presas estão soltas e algumas que estão soltas deveriam estar presas. Então nós precisamos resolver muita coisa para colocar esse assunto em pauta. Agora, só para finalizar, né, Pedreiras ela é uma cidade rica em diversidade, né? Diversidade de gênero, diversidade religiosa, cultural, enfim, né? E muitas vezes essas diversidades vão contra o que a gente concorda ou discorda, né? Eu queria saber se a sua ideologia religiosa irá interferir na maneira de você liderar a nossa cidade. Maíla, nós coordenamos uma escola particular aqui em Pedreiras de 94 a 2003. Uma escola particular, base, tradicional, que todos os anos ofertava para a população, apresentava para a população as festas juninas com dança portuguesa, cacuriá, tambor de crioula, a bumba meu boi. E nesta época a escola sempre ganhava prêmios. Nós éramos coordenadores da escola. Então, não é que eu serei pastor na igreja, na prefeitura não serei pastor, mas eu serei pastor não de um público evangélico, serei, melhor dizendo, serei prefeito não do público evangélico, mas serei prefeito da cidade de Pedreiras. E nós temos assim, a nosso favor, a condição de colocar pessoas certas nas pastas certas. Por isso que eu digo que o Podemos é o melhor projeto para Pedreiras. Eu não estou acompanhado de empresários, de pessoas que nos acompanham porque ficarão com secretaria A, secretaria B, secretaria de Educação, de Saúde. Não. Se nós chegarmos lá, eu poderei escolher o profissional certo para a secretaria certa. Um profissional na área de saúde para ficar na área de saúde, um profissional da área de educação para ficar na área de educação, um profissional da área de cultura para ficar na cultura. E nós vamos cobrar desses profissionais, desses secretários. Então, o secretário de cultura, ele deve apresentar uma boa cultura de qualidade. Então, o público pedreirense não vai sofrer. Embora que eu não saiba produzir a cultura de Pedreiras, mas eu sei trabalhar
com mentes que irão promover. Nós iremos expandir a oferta, iremos envolver um maior número de artistas, os que estão de fora, tem muita gente de fora. Nós iremos melhorar, né, a cultura, iremos trazer mais incentivos para o artista pedreirense. Então, os artistas não se preocupem quanto a isto. Nós teremos pessoas certas, nas áreas certas, para as coisas que são boas darem continuidade com uma observação, uma melhoria, né? Então nós vamos melhorar em todas as áreas. Eu, como pastor, não preciso ir pular carnaval. Tenho para isso um secretário que deve ser um técnico na área. Não terei nenhum problema. Já trabalhei essa questão de orientação sexual. O teu secretariado vai ser o quê? O meu secretariado vai ser técnico. Quero saber se ele é branco, se ele é negro, se ele é católico, se ele é espírita, se ele é evangélico. Eu quero saber se ele é técnico, se ele vai dar conta do recado. Vou cobrar ali o trabalho. Eu quero desempenho. Quero saber da orientação sexual. Essas coisas eu levo para fora da pasta. Na pasta ele é um técnico. Eu não vou... O pastor Adaías vai trabalhar só com pastores, vai trabalhar só com evangélicos. Não, vou trabalhar com técnicos na área certa. E como ficaria assim suas convicções em relação a proporcionar carnaval à população, sendo que aos seus olhos ou aos olhos do Senhor, vamos dizer assim, é errôneo? Errado, sim. Mas nem Deus iria me aprovar usando o meu cargo, a autoridade, para forçar a pessoa a fazer algo conforme meus princípios. A pessoa que tem que entender por si mesmo, pela pregação do Evangelho, e andar pelo caminho que a pessoa escolheu. Então, numa gestão pública, existem N fatores que o gestor, legalmente, por força da lei, ele tem que promover. Eu não vou promover o Evangelho enquanto gestor. Então, enquanto gestor, nós estaremos apoiando a diversidade cultural do município. Não vai entrar em questão, nós não vamos entrar em questões doutrinárias. Agora, em que o povo público pedreirense vai se beneficiar em ter um pastor como gestor? Como pastor, eu não irei tolerar a corrupção. A corrupção, nós teremos tolerância zero para com a corrupção. Qualquer um dos cooperadores, qualquer um dos secretários que pontuar, vencilhar algum ato de corrupção, vai ser demitido na mesma hora. Nós não teremos tolerância quanto à corrupção. O erro, não. A transparência também será um ponto forte no nosso governo. Então a população ela vai se beneficiar nos meus valores. Não sou corrupto, tenho uma história em Pedreiras. Não sou negativado, não estou em nenhum órgão de proteção ao crédito, tenho crédito em todas as lojas de Pedreiras, tenho um nome que foi construído ao longo desses anos e não quero manchar este nome numa gestão pública. Para isso, eu preciso conservar esse princípio, preciso agregar esses valores à minha gestão, não tolerar a corrupção, ficar satisfeito com o salário do gestor, nem a pessoa do prefeito, nem a pessoa do vice-prefeito, nem o secretariado, primeiro, segundo, terceiro escalão, não terão chances de praticar corrupção alguma, nenhum desvio. O dinheiro que vier vai ser investido no município, prestado conta com veemência.
Então, nisto, a população vai se beneficiar. Ok. Nada sobre.